nós vamos receber o nosso pastor Daniel com a salva de palmas ao Senhor Jesus, vai trazer uma palavra abençoada no nosso coração. Tá bom. Graça e paz, amém, irmãos? Oh, do louvor aí. Você não ia vir de preto? E aí? Aí você mandou eu vir de preto, agora você vem de branco. Quem está feliz aí, diga amém. Uai, tá sem som? Não? Quem está feliz aí, diga amém, irmãos. Eu quero aqui hoje ministrar uma palavra ao seu coração, encerrando a nossa conferência profética. Nós fizemos 7 dias, cultos pela madrugada. Foi um tempo muito precioso, né? Palavras poderosas. E nós começamos então agora na quinta-feira, a missionária Raquel ministrou aqui sobre a Arca da Aliança. Palavra poderosa, né? A importância da presença de Deus, a importância da valorização da presença de Deus, o quão foi importante a arca estar na casa de Obed-edom. Foi algo tremendo na quinta. Na sexta, a missionária Raquel Lima vem e começa a derrubar tudo, né? Aí ela já derruba tudo, já começa a jogar a gente no chão, fazer a gente chorar. E ela falou aqui, pastor Lázaro, que Deus faz um caminho no deserto. O texto diz, a Bíblia. E aí ela ficou pensando assim, falando com Deus: como que Deus pode fazer um caminho no deserto, se na hora que você pisa no deserto, o seu pé afunda, fica marcas, mas daqui 5 minutos, 10 minutos, a tempestade de areia já vem e tampa tudo, já não vê mais nada. Não fica mais nada, não fica vestígios. Como que nós vamos saber o caminho? Mas a Bíblia diz que Deus faz um caminho no deserto. E aí ela vem, quebra tudo. Aí ontem de noite, pastor Rodrigo nunca vi uma palavra daquela, e olha que eu já vi muitas ministrações, muitas, né? Pastor Rodrigo vem e quebra tudo. Aí faz uma oferta, faz eu dar quase tudo meu salário de oferta. Aí dei uma oferta, Deus ministrou meu coração. Aí hoje de manhã vem o pastor Léo falando da unção. Falei, meu Deus do céu. Foi muito poderoso também hoje de manhã, muito precioso. Sabe, que tempo gostoso é um tempo de sermos ministrados pela palavra. O tempo em que nós somos ministrados por aquilo que Deus tem para nós. Essa conferência não é nada mais, nada menos do que um tempo que nós tiramos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para sermos ministrados por esta unção. É uma pena que muitos irmãos, alguns irmãos, vem um dia, não vem outro, perde uma sequência de ministração. Alguns estão assistindo em casa, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo ambiente, não é a mesma unção, não é. Sabe, hoje eu quero concluir com uma palavra de reflexão. Não é uma palavra de empoderamento, não é uma palavra motivacional também, não é uma palavra que você vai sair daqui dizendo assim, nossa, eu vou ganhar o mundo, não. Mas se você anotar o que eu vou ministrar, se você praticar o que eu vou ministrar, eu tenho convicção de que sua vida nunca mais será a mesma. Não só a minha, mas as mensagens que foram ministradas todos esses dias. Sabe, não tem como nós permanecermos as mesmas pessoas. Não tem como. E hoje eu quero falar sobre Jacó. Eu quero ler um texto que está lá em Gênesis, no capítulo de número 31. Nós vamos ler 2 capítulos. Capítulo número 31 e capítulo número 32.
Gênesis 31, verso 38 até o 42, a palavra do Senhor diz assim: Jacó falando com Labão, seu tio e seu sogro: 20 anos estive eu contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Agora o capítulo número 32. Capítulo número 32, verso de número 22. 32, 22. Do livro de Gênesis. Diz assim: Naquela mesma noite levantou-se, e tomando as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos. Diga para o seu irmão: 11 filhos. Diga para você: está fraco. Já fala para ele: Jacó tinha 11. E depois ele fez mais um. Então, 11 filhos. Benjamim está só no terceiro. No terceiro, né? 2 meninas e 1 menino. Mas Jacó tinha 11. Passou o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem, ou o anjo: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço o teu nome. Respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou aquele lugar Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol, quando ele passou de Peniel, e manquejava de uma perna. Só até aí. Espírito Santo, fale conosco nesta noite, através da tua palavra. Nós queremos ser ministrados no nosso espírito, na nossa alma, Deus, para que possamos sair daqui certos de que esses dias foram tempos em que nós, ó Deus, caminharemos na direção do teu propósito, na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Não nos deixe, ó Deus, caminhar fora daquilo que o Senhor tem. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, querido, Jacó estava muito bem na sua casa, vivendo com os seus familiares, com os seus irmãos. Agora, de repente, Jacó faz algo e o seu irmão quer lhe matar. O seu irmão agora o procura para matar, e a Bíblia diz que Jacó foge. Jacó foge para uma terra distante, e não é coincidência, é o propósito de Deus. E o propósito de Deus o leva a uma terra
e a um lugar e a uma casa onde ele se encontra com o seu tio. E lá ele se apaixona por uma menina. E ele começa a trabalhar por aquela menina naquele lugar. Trabalha 7 anos. Depois entregam para ele a menina errada e ele tem que trabalhar mais 7. E agora já se passam 20 anos que Jacó está na casa de Labão. Jacó está querendo ir embora, Jacó decidiu que vai embora. E ele vira para Labão e fala assim: olha, Labão, eu não sei mais o que fazer com você. Eu vivi na sua casa 20 anos, você mudou o meu salário 10 vezes. Eu trabalhei 14 anos pelas suas filhas, mais 6 pelas tuas ovelhas. Eu nunca te dei um prejuízo. Os leões comeram as ovelhas, eu te paguei. Alguma coisa acontecia, eu nunca te dei uma ovelha sem perna, sem braço, sem nada. E agora, se não fosse Deus, você ia me despedir, você ia me mandar embora de mãos vazias. Sabe, irmãos, muitas vezes parece que as coisas estão indo tudo bem na nossa vida. Parece que as coisas estão caminhando bem, parece que as coisas estão, andando de acordo com o propósito, estão andando de acordo com a vontade de Deus. Mas de repente algo dá errado, algo que nos obriga a mudar de direção, algo que nos obriga a sair de casa, algo que nos obriga a tomar decisões, que nós não gostaríamos de tomar. Tudo bem. De repente, algo acontece. De repente, o médico te dá um diagnóstico clínico de que a sua doença é incurável. De repente, o seu patrão te manda embora, dizendo: olha, você é muito bom, você é muito esperto, mas eu não posso mais ficar com você. De repente, o seu casamento, que ia tudo bem, sua esposa vira a cabeça, seu marido vira a cabeça, e as coisas de repente desandam de uma forma sem controle, aparentemente sem objetivo. Quantas pessoas elas vêm construindo uma vida financeira, quantas pessoas vêm economizando, vêm trabalhando para montar o próprio negócio, vêm, construindo para edificar para si mesmo, e de repente perde tudo, de repente as coisas não dão certo. E elas se veem obrigadas a se reinventar, a sair dessa situação. Sabe quando a gente às vezes fica até com medo quando as coisas estão indo bem? Porque tem gente que quando as coisas estão indo bem demais, elas ficam até com medo, dizendo assim: olha, está muito bom para ser verdade. Alguma coisa parece que vai acontecer. E eu estou aqui para dizer algo para você nesta noite, meu irmão. Alguma coisa vai acontecer na sua vida. Alguma coisa vai ter que sair do lugar. Alguma coisa vai ter que desandar. Alguma coisa vai ter que dar errado. Por quê, pastor? Porque Deus quer te levar a um destino. Deus quer te levar a um propósito. Jacó não iria desfrutar do que Deus tinha para ele na casa de seus pais, na zona de conforto. Jacó jamais experimentaria, em nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos, vivendo na casa de papai e de mamãe. Então era preciso alguma coisa acontecer e levar Jacó para onde Deus queria. Casa de Labão não era um lugar onde Jacó sofreu. Casa de Labão não foi um lugar onde Jacó foi, humilhado, não. Casa de Labão foi um lugar onde Deus o preparou para algo grande na sua vida. Casa de Labão foi um lugar onde Deus adestrou ele para viver aquilo que Deus tinha para ele. Pastor, mas algo vai dar errado na minha vida? Tem que dar. Olha o que o pastor Arley falou: nós não queremos sofrer. Nós não queremos sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Você não quer sofrer? Aprenda a obedecer 100% daquilo que Deus fala com você. Mesmo assim, eu estou aqui para dizer algo para você. Mesmo obedecendo 100%, o apóstolo Paulo diz: olha, eu vivi com comida, eu vivi sem comida, eu vivi com roupa, eu vivi sem roupa, eu passei necessidade, mas eu também tenho abundância. E ele diz: eu aprendi. Deus quer te ensinar algo nesses dias.
Quinta-feira foi liberada a palavra profética, sexta-feira foi liberada a palavra profética, sábado, hoje de manhã. E eu estou aqui agora à noite para dizer para você que se você quer se encontrar com o propósito de Deus, se prepare. Porque Deus vai mudar a rota da sua vida, Deus vai mudar a direção da sua vida, Deus vai mudar os propósitos que nós temos estabelecido. A Bíblia diz que muitos propósitos existem no coração do homem, mas a vontade do Senhor, ela irá prevalecer. Pastor, então Deus vai fazer eu sofrer? Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus não está preocupado com o seu conforto, Deus não está preocupado, sabe, com o seu mundinho. Deus está preocupado em levar você ao propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Mesmo que para isso Ele precisa tirar você da zona do conforto, tirar você do mundinho e colocar você onde Ele quer te colocar. Deus não está preocupado com o nosso conforto, Ele está preocupado com o nosso destino. Ele está preocupado com o nosso destino. Então, querido, nós precisamos entender que Deus vai usar de tudo e todos para nos conduzir, para nos levar onde Ele quer levar. Porque é muito fácil dizer assim, ó, Senhor, eu te aceito. Sabe, querido, aceitar Jesus não te custa nada. Segui-lo te custa uma vida inteira. Muitas pessoas querem Jesus, mas não querem segui-los. João Batista diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a Ele vocês seguem. Ele mesmo não seguiu, Ele mesmo não parou o seu ministério. João Batista tinha que batizar até o Cristo aparecer. Depois daquilo, irmãos, chegou o Cristo. Agora, daqui para frente é Ele, eu sou só o preparador. Mas tem muita gente que gosta do lugar aconchegante, tem muita gente que gosta do seu mundinho, tem muita gente que gosta dos seus sonhos, dos seus projetos e dos seus propósitos. Quando o pastor Rodrigo falou aqui no sábado à noite que Ana não tinha promessa, que ela tinha um sonho, e o voto dela fez aquele sonho se cumprir. Eu fiquei pensando, falei, nós temos promessas. Nós temos promessas. Você tem promessa de Deus, irmão. Você tem promessas de Deus. Agora escuta o que eu vou te dizer. Essas promessas não dependem de Deus para cumpri-las, ela depende de você. Depende de você estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Depende de você ter as conexões certas, andar com as pessoas certas, se aliar com pessoas certas. Depende de você ouvir, depende de você obedecer. Sabe, querido, eu sei que muitos de nós não vamos entender, mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Talvez você não está entendendo o momento que você está vivendo. Sabe, eu estou vivendo um momento na minha vida, eu, o pastor Daniel, que às vezes eu paro e fico assim, o que o senhor está querendo fazer comigo? O que o senhor está querendo falar comigo? Tem hora que a gente fica mais perdido que cachorro quando cai de mudança. A gente olha para lá, para cá e fala assim, aonde que eu estou? É um furacão, é umas situações que acontecem e a gente fica sem saber o que fazer. Mas uma coisa nós temos certeza, que nós confiamos naquele que nos colocou aqui. Deixa eu dizer algo para você. Deus não vai piorar sua vida. Diga isso para o seu irmão, Deus não vai piorar a sua vida. Ele vai te conduzir ao seu propósito de vida. Claro, Deus não está aqui, pastora, para piorar a sua vida, não. Ele está aqui para te conduzir ao propósito. Agora deixa eu dizer algo para você. Isso dói. Isso dói. E eu preciso que você entenda que Jacó tem uma bênção liberada sobre a sua vida, mas na zona de conforto, essa promessa não vai se cumprir, essa bênção não vai vir. Então Deus precisa dar um empurrão nele. Por que Deus precisa dar um empurrão em mim? Por que Deus precisa dar um empurrão em você? Porque
porque nós não gostamos de se esforçar, não gostamos de ter que nos preocupar, que não, sabe, nós não queremos enfrentar um novo desafio, nós não queremos, sabe, de fato, alinhar a nossa vida ao propósito. Pastor, e por que as coisas precisam acontecer? Porque Deus te ama demais para deixar onde você está. Você tem muito talento para ficar onde você está. Deus quer te levar a algo além. Deus quer te levar a algo além. Deus quer te levar a algo além. Você pode dizer amém? E agora Jacó precisa passar pelo vale de Jaboque. Talvez você não saiba, mas o vale de Jaboque era uma garganta, um lugar difícil de passar, um vão estreito, por causa das montanhas e dos vales profundos, apesar de ser um lugar muito bonito. Sabe, se você quer, caraca, mas está quente, hein? Hã? Está quente ou não está? Hã? Não, mano, muda esse trem aqui, ó. Esse vento aqui tem que vir aqui. Está muito quente aqui. Hã? Hã? Tá, mas está parado lá no irmão daqui. Tem que vir aqui em mim esse trem. Ontem eu vi a Raquel suando, coitada. Os pastores tudo pregando, suando. Ele não vem, então esquece. Diga assim: Deus, eu quero ir na direção do propósito do Senhor para a minha vida. Diga: Deus, não me deixe caminhar por caminhos meus, por decisões minhas, por lugares onde eu quero ir. Diga: Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Diga: eu quero cumprir o teu propósito. Amém, irmãos? Então, eu preciso que você entenda que Jacó precisa passar por um vale. Nós precisamos, se queremos andar naquilo que Deus tem, nós precisamos aprender a vencer os vales da vida, precisamos aprender a vencer os desertos da vida. Minha luta vai ter vale, pastor, vai. Minha vida vai ter desertos, vai. Minha vida vai ter dificuldades, vai. Mas a Bíblia diz que em todas elas, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais. Irmã, pode deixar esse copo aqui, já que você veio, deixa o outro aqui também. Esse aqui está com gelo, e com gelo é ruim para quem prega. Pode deixar isso aí. Diga assim: eu sou mais do que vencedor. Então eu quero te dar alguns princípios aqui que eu vejo na vida de Jacó, que o levou a superar o vale, que o ajudou a superar as suas lutas, as suas dificuldades. Eu quero compartilhar com você alguns princípios na vida de Jacó, que o levou a sobreviver e a viver de acordo com aquilo que Deus tinha para ele. Primeira coisa, importe-se com a sua vida espiritual. Importe-se com a sua vida espiritual. Sabe, irmãos, porque tem gente que leva a vida espiritual de qualquer jeito. Olha, em Gênesis 32, 26, vai assim, ó: disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu-lhe Jacó: não deixarei ir, se você não me abençoar. Jacó estava preocupado com a bênção de Deus. Jacó estava preocupado com a sua vida com Deus. Jacó estava preocupado em ter aquilo que Deus tinha para ele. Sabe, querido, é momento de nós nos importarmos com a nossa vida espiritual. Orar, ler Bíblia, desenvolver a nossa fé. A igreja brasileira vive um momento muito superficial. A igreja brasileira vive um momento em que os crentes estão com poucas raízes. Raízes rasas. A Bíblia diz que a palavra, quando ela cai sobre a pedra, sobre os espinhos, sobre a areia, ela não cria raízes. E está cheio de gente na igreja que não conseguiu criar raízes. São superficiais, são rasas, não resistem a nada.
não resistem a nada. Qualquer coisa abandona a igreja, qualquer coisa abandona Deus. Não tem fé para vencer nada, não tem fé para vencer um câncer, não tem fé para vencer uma AIDS, não tem fé para vencer, sabe, uma dificuldade financeira. Aí briga com Deus, briga com a igreja, briga com todo mundo e desiste de tudo. Se você quer viver as promessas de Deus ainda em 2022 e 2023, você precisa ter uma vida espiritual profunda em Deus, profunda em Deus, profunda em Deus, profunda em Deus, profunda. Porque quem não cria raízes não é forte, não se fortalece. O carvalho é uma das árvores mais fortes da Bíblia. E a Bíblia diz que nós seríamos como carvalhos de justiça. Diga assim: eu sou um carvalho. Agora você não sabe, o carvalho pode bater qualquer vento, pode bater qualquer tempestade, ele não cai, ele não dobra. Sabe por quê? Porque as suas raízes são profundas. Irmãos, eu me converti aos 18 anos de idade, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. E aí nós nos empolgamos quando vem alguém e diz assim: olha, eu era isso, eu era ex-travesti, eu era ex não sei o quê, e todo mundo gosta de ex. Jesus, lógico, ama os ex, mas o testemunho fiel e verdadeiro é quando você sobe aqui e diz: eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Raízes, raízes. O que te fortalece, meu querido, no dia da tempestade, nos dias, sabe, difíceis, é o seu relacionamento com Deus, é a sua vida espiritual. Então busque intimidade com Deus, porque naquele vale, Jacó disse assim: ó, eu tive um encontro com Deus face a face, e olha o que ele diz: e a minha vida foi transformada. Sabe, querido, tem muita gente que está na igreja, mas não tem experiências com Deus. Sabe por quê? Porque eu olho para ele e a sua vida continua a mesma. Tem gente que a vida dele continua a mesma. A Daiane falou que esses dias: eu cheguei na igreja, minha vida mudou. Não estou aqui desprezando o início das coisas na vida dela, não estou desprezando, não estou aqui pondo em xeque o que ela viveu atrás, não. Mas o que ela está dizendo, o que eu estou dizendo é que quando ela veio, ela começou a ter mudança de vida. E essa mudança, meu irmão, ela só se dá com uma vida em Deus, com uma vida de oração, com uma vida de jejum, com uma vida de leitura da palavra, com uma vida de fé. Jacó disse assim: olha, eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Tem muita gente se agarrando a muita coisa, tem muita gente achando que o Bolsonaro é a solução do país, tem muita gente achando que o Lula é a desgraça do país, tem muita gente achando muita coisa. Mas eu quero dizer para você, a resposta verdadeira, ela não está em Lula, ela não está em STF, ela não está em Bolsonaro, ela está em Deus, que criou os céus e a terra. Aleluia! Está em Deus. Então eu estou aqui para dizer para você nessa noite, irmão, que não adianta a Marta Bischoff liberar uma palavra profética, não adianta a Raquel Lima me liberar uma palavra profética, o pastor Rodrigo liberar uma palavra profética, o pastor Leonardo liberar uma palavra profética, se a sua vida é rasa, se a sua vida é superficial, não adianta. Então, irmãos, nós precisamos buscar uma vida espiritual firme em Deus. Quando eu vejo o pastor Oswaldo dizer assim, ó,
agora eu não lembro quantos anos, mas ele está, vamos dar um exemplo aí. Estou há 40 anos na mesma igreja, com o mesmo pastor. O que te leva, o que nos leva a ficar pulando de galho em galho? Não é a igreja, meu irmão. Não é a igreja que é ruim. Aqui, ó, o pastor Lázaro lá do Cristo Rei, lá tem os mesmos problemas que aqui, os mesmos. Não muda nada, só muda o local da igreja e o povo. Sabe o que nos faz não criar raízes? O que não fez você criar raiz em 2022? A pergunta é: por que a sua vida ainda não mudou? Jacó disse: olha, eu tive um encontro com Deus. A minha vida foi mudada. Eu vi Deus face a face. Segunda coisa. Apegue-se, aliás, importe-se com a sua vida espiritual. Segunda coisa, crie raízes em Betel. Crie raízes em Betel. Olha o que o texto diz, pastor Arley. Gênesis 35:3. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Amém. Abraão disse assim: olha, vamos para Betel e lá eu vou edificar um altar. Betel quer dizer casa de Deus. Talvez você não saiba, mas Abraão passou por Betel, Isaac passou por Betel, Jacó passou por Betel, e todos eles edificaram altares. A Bíblia diz que Samuel julgou Israel a partir de Betel, casa de Deus. Elias e Eliseu, Elias, antes de passar o manto para Eliseu, passou com ele por Betel. Agora, deixa eu dizer algo para você. Em Betel também, no reinado de Jeroboão, eles levantaram um bezerro de ouro. Em Betel também, no reinado de Jeroboão, eles se afastaram de Deus. Eles se afastaram das leis de Deus. Eles se afastaram daquilo que Deus tinha estabelecido. Jeroboão fez tudo o que não devia fazer. Jeroboão mudou os símbolos religiosos. Jeroboão mudou o tipo de sacerdócio. Jeroboão mudou o lugar sagrado da adoração. Jeroboão mudou o calendário religioso da nação de Israel. Fez tudo o que não deveria fazer dentro da casa de Deus. E tem muita gente, irmãos, eu não estou falando da Vinho Novo, estou falando dessas igrejas lá em São Paulo, lá por Minas, para lá, né, porque aqui não tem, mas tem muita gente que estão na igreja, na casa de Deus, mas estão levantando outros ídolos, estão cumprindo regras que não existem, inventando coisas que não existem. Um dia eu falei para o pastor Oswaldo assim, falei: pastor, o que eu vou pregar? Ele falou assim: prega a palavra. Aí, esse negócio ficou tanto na minha cabeça que às vezes meu bem fala assim para mim: ai bem, o que eu vou pregar? Eu falei: prega a palavra. Não tem muito o que inventar, irmãos. Igreja é isso. Igreja é louvor, sabe? Igreja é oferta, igreja é palavra, igreja é você cuidar do seu irmão, igreja é você fazer um churrasco, é você fazer uma casa de conexão. Isso é igreja. Tem irmão que dá trabalho, tem irmão que é difícil, tem irmão que é fofoqueiro, tem irmão que compra e é difícil pagar, tem irmão que fala. Isso é igreja. Isso é igreja. Agora deixa eu dizer algo para você. Você precisa criar raízes na sua igreja. Deixa eu dizer algo para você. Deus se indignou tanto com Israel, que a Bíblia diz que Deus afastou a sua presença deles. E olha que nós estamos falando de Betel. Deus se afastou deles. E tem muita gente que está assim, irmãos. Está na igreja, mas Deus está longe dele. Está na casa de Deus, mas Deus está igual Sansão, como o pastor falou hoje pela manhã. Sansão estava pecando, e estava dando tudo certo. Sansão estava pecando, e estava dando tudo certo.
Sansão estava com uma mulher aqui, outra mulher ali, casou com uma filisteia e estava tudo certo. Sansão toca num leão morto, está tudo certo. Mas chega uma hora que Sansão diz assim: vou me levantar como das outras vezes e destruirei os meus inimigos. E a Bíblia diz: e não sabia Sansão que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Agora vem o apóstolo Paulo e diz para mim e para você: não apagueis, não extingua na sua vida a chama do Espírito Santo. Pastor, o que é criar raízes na igreja? É simples, irmãos. A igreja não pode ser um lugar onde as coisas se adaptam às pessoas. Eu vou dizer novamente. A igreja não pode ser um lugar onde as coisas se adaptam às pessoas. Se você vem num culto como este e diz assim, ó: nossa, o culto hoje foi maravilhoso. Nossa, eu amo a minha igreja. Amém. Mas a pergunta que eu digo para você é o seguinte: em que a sua igreja te confronta? Alô? Em que a sua igreja te confronta? O estilo de vida do seu irmão te confronta? Quando você olha para o casamento dele, você pensa assim: cara, eu preciso ter um casamento igual aquele irmão. Quando o seu irmão está crescendo, enriquecendo, você diz para ele assim: cara, eu preciso ser como aquele irmão, ele está crescendo, ele está ficando rico, eu estou ficando para trás. O que ele está fazendo? Eu vou colar nele. O altar, quando libera palavras daqui, elas só são palavras de bênção, só são palavras de motivação, só são palavras de ânimo, ou as palavras que saem daqui também te confrontam. Porque, irmão, se a igreja que você frequenta não te confronta, vou dizer algo para você muito sério. Você pode estar correndo o risco de estar na casa de Deus, sem Deus. A igreja precisa te confrontar. A igreja precisa confrontar o seu estilo de vida. A igreja precisa confrontar o seu caráter. A igreja precisa confrontar a sua vida espiritual. A igreja precisa confrontar a sua vida financeira, espiritual, familiar. Uma igreja ou um altar onde não há confronto, não há crescimento. Não há crescimento, não há maturidade. Igreja é um lugar, irmão, onde você precisa entrar nos padrões da palavra. Nos padrões da palavra. Hoje pela manhã eu disse aqui, tem muita gente que está na igreja: ah, pastor, a ceia é para quem peca. É verdade. É verdade, a ceia é para quem comete pecado. Mas qual é o problema? O problema é que muita gente está na igreja e ainda permanece praticando obras da carne. Ainda vive nas bebedices, nas glutonarias, nas mentiras, nas divisões, nas facções, no adultério, no roubo. Eu pergunto para você: o que você está fazendo numa igreja? Jacó passa por Betel e ele tem um encontro com Deus. Em Betel ele tem um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, a vida dele é transformada. Ei, você não vai mais se chamar Jacó, você vai chamar Israel, príncipe, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Ah, eu vou sair da igreja porque o pastor me confrontou. Ai, pastor, eu vou falar isso para o senhor, mas o senhor não fala para o meu marido, não. Irmão, então nem fala, porque se eu não puder confrontar o seu marido, para que você vai me falar? Ué? Sabe, irmãos, aqui na Vinho Novo existe liberação de palavra profética? Existe. Existe homens e mulheres de Deus? Existe. Existe promessas? Existe. Mas também existe regras, existe deveres, existe princípios que devem ser cumpridos. Se você quer que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Irmão, se tem uma coisa que Deus não vai me cobrar no dia do tribunal de Cristo, é: você não falou o que você tinha que falar.
Você não pregou o que você tinha que pregar. E a Bíblia diz que naqueles dias Deus vai pegar estrume de vaca, de boi, e esfregar na cara desses pastores. Está na Bíblia, só você ler. Esses pastores que só falam palavras motivacionais, só falam palavras bonitas. Não, meu irmão, eu estou aqui para dizer para você que a Vinho Novo é um lugar de gente feliz, mas é também um lugar onde tem lutas, onde tem tempestades, onde você precisa mudar o seu caráter, onde você precisa mudar o modo que você trata a sua esposa, o modo como você trata seu marido, o modo como você trata seus filhos, o modo como você leva a sua vida com Deus. Aleluia, aleluia. Ah, pastor, eu quero as bênçãos. Não tem nada demais você querer as bênçãos de Deus. Agora, meu irmão, não é Deus que tem que entrar no seu padrão, é você que tem que entrar no padrão de Deus. Tem alguém aí? Eu já vi gente dizer assim, irmão, pastor dizer assim, ó, põe Deus na parede. Quem é o homem para pôr Deus na parede, irmão? Sabe o que Deus falou? Eu criei, governo e sustento todas as coisas pelo poder da minha palavra. Deus não precisa nem descer, é só dar uma palavra, é só dar um sopro. Quem somos nós? Não, se Deus não responder do jeito que eu estou orando, eu não vou mais na igreja. Não vai, irmão, fica em casa, vai para o mundo, desvia, é melhor. É melhor. Na igreja você não vai fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Aqui tem padrões. E Paulo dá os padrões do cristão que anda no Espírito, que agrada a Deus. Crie raízes na sua igreja. Para ficar no louvor tem que fazer isso. Não quero. Então sai, fica sentado aí no banco. Mas para ser da Conexão Kids tem que não se fazer isso, fazer aquilo. Para entrar no servir tem que fazer isso. Tem. Aqui tem regras, aqui tem pastor, aqui tem Bíblia. Desculpa a expressão, mas igreja não é casa de mãe Joana que você faz o que você quiser. Tem um irmão, vou falar, pode falar? Tem irmãos na igreja? Tem irmãos na igreja que ele fala assim, pastor, o senhor pode falar para mim o que o senhor quiser. Verdade. A gente fala, mas aí entra no ouvido e sai no outro. Adianta falar? Não. Sabe, queridos, Jacó passou por Betel. Jacó passou por Betel. Terceira coisa que eu quero te ensinar nessa noite. Aprenda a construir mais altares na sua vida. Aprenda a construir mais altares na sua vida. Olha o que Jacó diz: levantemos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Altar, irmãos, fala de sacrifícios. Eu não me lembro o texto agora, eu estava ali dentro preparando a palavra e comecei a prestar atenção, né, que as irmãs conversavam e preparando a palavra, eu perdi, eu fui buscar um texto que diz onde tem muita gente que o altar dele está cheio de cinzas. Está cheio de cinzas. Sabe o que é isso? Sacrifícios que já foram oferecidos há anos. Há anos. Não vou falar de oferta, não estou falando de oferta não, estou falando de sacrifício, estou falando de abrir mão. Jesus falou assim, você quer me seguir, meu irmão? Você quer ser meu discípulo? Então você abra mão, dia após dia, renuncie a sua carne, tome a sua cruz e me segue. Isso é vida de sacrifício. Não estou falando de oferta, já demos oferta
3, 4 cultos aqui dando oferta, já dei tal que eu não tinha, mas assim, eu quero dizer para você, não estou falando disso, estou falando de vida com Deus, de vida, de renunciar à carne, de renunciar às paixões. Irmão, sexo é bom? Demais, mas é para ser feito depois do casamento. E eu vou dizer para você, um orgasmo dura só 1 minuto. 1 minuto. Se você pegar uma mulher enrolada, você vai ter que ter o dia inteiro de preparação para ter 1 minuto de prazer. Então, o ápice dura 1 minuto, 2. Já passou, já foi. E tem homem e mulher que fala assim, vamos de novo, bem. Ele fala assim, não aguento mais não. A gente está pensando que a vida é só felicidade, não é. A vida é só prazer, não é. Precisa ter sacrifício. Você precisa aprender a abrir mão da sua carne. Você precisa aprender a abrir mão dos seus desejos carnais. Irmão, beber cerveja é bom, mas eu não bebo bebida alcoólica. Eu não bebo bebida alcoólica. Eu não bebo vinho, eu não bebo cerveja, eu não bebo uísque, eu não bebo caninha do brejo, caninha do 51. Eu não bebo velho chapinha. Quem é da época da chapinha aqui? Daquele chapinha, encontrei um remanescente ali. Você também, Rinaldo? Eu já tomei um porre de chapinha, que no outro dia eu falava assim, minha cabeça, nunca mais eu vou beber. Beber é bom, sexo é bom, balada é bom, tudo é bom, irmão. Tudo é bom. Falar que é ruim, não é. É bom. É bom. Mas Jesus falou assim, você quer me seguir? Você precisa aprender a construir uma vida de altares. Você quer me aceitar? Não custa nada. Mas quer me seguir? Sacrifício. Abre mão. Abre mão. Abre mão. A pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: por que você não veio quinta? Por que você não veio sexta? Por que você não veio sábado? Por que você não veio hoje de manhã? Rapaz, nem minha mulher, que eu pensei que ela não ia vir todos os dias, ela veio. Parabéns. Parabéns. Não é porque ela estava cansada, não. É porque ela está enfrentando os problemas de saúde. Eu achei que ela não vinha. Veio. Com a saúde perrengue, sabe, não está bem, está fazendo tratamento médico, está aqui. Por que você não veio todos os dias? Por quê? Sabe, irmãos, eu quero dizer algo para você nessa noite. Aprenda a construir uma vida de mais altares. De mais altares. De mais sacrifício. Você precisa se esforçar mais. Você precisa romper mais. Você precisa vir a mais à casa de Deus. Nós gastamos quase 30 mil reais para fazer uma conferência como esta. E você vem um dia. Quase 30 mil reais. Dinheiro que você vai pagar, não é eu, graças a Deus. Para você vir um dia. Para você desfrutar de um dia. É muito pouco, irmãos. É preferível não fazer mais nada. Mas eu vou fazer por aqueles que vêm. Eu vou fazer por aqueles que perseveram, por aqueles que criam raízes, por aqueles que mesmo com dor, mesmo cansado, mesmo, sabe, desanimado, diz eu vou estar. E eu louvo a Deus pela sua vida que veio todos os dias. Eu louvo a Deus. Irmãos, ontem foi sábado, né? Nós saímos daqui, nós fomos saindo daqui do culto. Não, de manhã nós fizemos o que sábado? Sábado eu fui almoçar com os pastores, né? Aí Keila falou assim, tem que passar no mercado para comprar um negócio para a Maria Eduarda fazer bolo. Maria Eduarda agora ela inventa de vender celular, vender bolo, vender cueca, vender calcinha, ela arruma qualquer coisa. Falei, para que isso, minha filha? Porque eu preciso arrumar dinheiro. Graças a Deus não é para casar. Mas olha aqui, aí saímos do almoço, era 1h30 da tarde, quase 2. Passamos no mercado, aqui está caro demais, pai, tem que ir em outro. Aí vamos no atacadão, chega no atacadão, eu quase 1 hora dentro do carro suando. Porque eu estou com um carro emprestado aí que ele faz 3 litros
3 km por litro de gasolina. Eu falei assim: sai dele, Zé Pilintra, agora. Não está dando para andar no carro. Aí não dá para ficar ligado no estacionamento com o ar ligado dentro do carro. Desliguei, suando igual tama de marmita. Aí cheguei em casa, era 4 horas da tarde. Eu falei assim: caramba. E eu achando que ontem era domingo. Falei: caramba, 4 horas, vou ter que tomar um banho rapidão e ir para a igreja. Na hora que eu subi para tomar banho, eu falei: mas que horas, que dia que é hoje? Hoje é sábado, pai. Falei: ai, graças a Deus. Mas ontem era um dia que, se dependesse da minha carne, eu não vinha no culto. Porque eu fico até tarde com os pastores, acordo cedo, aí tem que atender os pastores, sair para almoçar, bater papo, fazer sala. Pela minha carne, eu falava assim: não, hoje não. Ontem fomos dormir 1h da manhã. Hoje eu acordei e falei assim: não, eu tenho que ir para a igreja. Irmãos, tem hora que sua carne não vai querer fazer. Mas a pergunta que eu digo para você, eu pergunto para você nessa noite é: quem manda? Quem manda? É a sua carne ou é o seu espírito? Quem dirige sua vida? A carne ou o Espírito de Deus? Sabe, meu irmão, minha irmã, está na hora de nós aprendermos a ter uma vida de sacrifício. Eu tinha um pastor, pastor Zezinho, alguns aqui conhecem ele. Um dia eu fui jogar bola com eles, contra a igreja presbiteriana lá do CPA. A Luz para os Povos contra a presbiteriana. Aí, Benjamin, eu sei que no futebol aqui da igreja os irmãos não falam palavrão, não brigam, não entra duro, né? É tudo 100%, né? Tudo 100%. Mas naquele futebol, aquele dia, o irmão entrou duro em mim. E me deu um carrinho. Eu levantei e dei um murro nele. Aí eu falei para ele assim: ó, aqui eu não sou crente não, viu? Aqui não tem nada de crente não. Meu pastor chamou eu e falou assim: senta ali. Aí apartou a briga, deu aquela briga, entrou. Aí deu um quebra-pau. Aí beleza, sentei. Aí o pastor não falou nada. Ficou quietinho. No próxima semana, futebol. Vai eu pro futebol. Eu era pior de futebol. Aí, cheguei lá. Eu vou fazer meu time. O pastor falou assim: senta ali, só um pouquinho, senta ali. Aí eu sentei. Aí jogou um time, jogou 2. Falei: pastor, eu não vou entrar. Ele falou: não, você vai ficar 1 mês sem jogar. Falei: 1 mês? Ele falou: 1 mês. Falei: beleza, estou de banco. Todo craque fica de banco. Na próxima semana, na outra semana, eu apareci lá? Não, estou de banco. Antes do jogo, o pastor me liga: Daniel, oi pastor, bora pro futebol, cara. Eu falei: bora. Falei: ó, craque, ninguém vive sem craque. Cheguei lá no jogo, me aqueci. Aí o pastor: senta ali, você vai ficar de banco. Falei: pastor, você vai ficar 1 mês sem jogar bola, mas você vai vir todos os dias ficar sentado aqui vendo a gente jogar. Miserável. Mas fui, irmãos. Sabe por quê? Porque eu aprendi que aquele sacrifício, irmão, nunca mais eu briguei no futebol. Nunca mais. Mas sacrifício era eu ficar sentado vendo os irmãos jogar bola. Ele não deixava. Fique sentado aí. Aprenda a abrir mão da sua carne. Aprenda a abrir mão dos seus desejos carnais. Aprenda a viver uma vida de sacrifício. Como eu disse para você, já falei aqui várias vezes, tem dia, né, pastor, que nós pastores não queremos vir para a igreja. Mas não tem jeito, tem que vir. Tem dia que dá vontade de fazer o que você faz. Não, não vou na igreja hoje não, e acabou. Tem gente que está escalado, não dá nem satisfação, né, Ederson? Não dá nem satisfação. Está chegando a hora do culto, você liga para o irmão: e aí, irmão? Ah, pastor, não vou na igreja hoje não. Mas você está escalado, irmão. Não, mas não estou bem. Último, para me encerrar.
vença suas dores e persevere. Vença as suas dores. Quando o sol estava saindo, Jacó estava assim, ó. Quem joga bola aí? Quem joga bola? Quem joga bola? Sabe quando o cara dá aquela cutucada de joelhada assim na sua coxa? Quem já tomou uma joelhada na coxa aí? Dói ou não dói? Você faz assim, ó, ai, dá aquela dor assim que sobe no coração assim, vai para o cérebro, porque dói. Tum! Jacó sai do vale de Jaboque manquejando, mas sai. Fala assim, ó, ele sai manquejando. Diga, mas sai. Diga comigo, mas sai. Sabe, irmão, eu e você precisamos aprender a vencer as nossas dores. Precisamos aprender a vencer as nossas lutas. Precisamos vencer as tempestades, as dificuldades. Nós precisamos vencer e precisamos perseverar. A vida não é fácil. Olha só, é muito difícil vencer as dores que a vida causa. 1 em 2 a cada 100 pessoas no mundo suicidam. Sabe por quê? Porque não conseguem vencer as dores. Olha só, 54% dos pastores desistem do ministério. Sabe por quê? Porque chegam no limite. 84% dos pastores vivem plantão 24 horas por dia. Mas como que é isso, pastor? 84% dos pastores trabalham 24 horas por dia. Como é isso, pastor? O culto não começou, irmão. Mas eu estou aqui. Carla, já fez isso? Carla, como é que está isso? Acabou o culto aqui quinta-feira ou sexta, não sei. Eu chamei o pastor Arley e falei para ele assim, vou te mostrar como que é um pastor. Falei, está vendo aquela pituca de cigarro ali? Falei para ele assim, vem aqui, Arley. Hoje está limpo já, rapaz. Mas você que limpou, não. Você que limpou? Não. O ministério levou, tem que ter vergonha na cara. Você não mandou ninguém limpar, você que limpou? Parabéns, pastor. Eu trouxe o pastor aqui em cima do altar e falei para ele assim, olha a poeira que está esse negócio aqui. Olha o tanto de lixo que tinha aqui. Não tem lixo mais. Deixa eu olhar dentro da bateria, porque estava um chiqueiro isso aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Você limpou aqui dentro também, pastor? Você trocou até o prato quebrado que estava aqui? Esse não foi você não. Irmão, isso aqui tinha copo, negócio de chiclete. Não vou nem falar nada. Aí vocês perguntam que pastor, tem gente que fala que pastor não faz nada. Falei para ele assim, olha, tá vendo isso aqui, pituca de cigarro, lata de cerveja. Tinha lata de cerveja ali dentro, já não? Já não, copo descartável, poeira, isso aqui tudo empoeirado, cheio de lixo. Eu falei assim, pastor, quem viu aqui no culto, sexta-feira, que a missionária ia pôr o copo aqui e o trem balançava, quem viu? A pergunta assim, quem de vocês saíram e vieram aqui apertar o trem? Sabe quem apertou? Foi eu. Foi eu que apertei. Foi eu que apertei. Na hora que eu estava encerrando o culto, eu apertei ele. Você apertou depois que desceu. Eu apertei aqui em cima então. Obrigado. Nós dois estamos abençoados. Agora vocês acham que pastor é só vir pregar? Não é, irmão. O pastor fica assim, quem está escalado na câmara? Quem está fazendo isso? Quem está fazendo aquilo? Quem está aquilo outro? Como é que está fulano? Onde foi Beltrano? Não estou vendo fulano. Cadê ciclano? Não sei o quê. A nossa cabeça fica 24 horas. Essa noite eu falei para o meu bem assim, eu acordei 2 horas da manhã com dor de cabeça. Porque ontem eu pus botox na testa. E aí a mulher falou assim, o senhor vai ter dor de cabeça, porque já é a 2ª aplicação. Falei, tá bom. De madrugada eu acordei 2 horas da manhã com dor de cabeça. Liguei a luz do celular para me pegar um remédio para dor de cabeça. Que ele acordou assim, Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí ela, falei, irmão, a gente conversa de noite de igreja, a gente não sabe.
conversando de igreja. Então, eu preciso que você entenda que 84% dos pastores vivem igreja 24 horas por dia. 80% enfrentam conflitos na igreja. 48% dos pastores enfrentam cobranças acima de suas funções. 21% dizem que a expectativa da igreja é irreal. Porque 21% quer um pastor que gospe, sapateia, solta profecia, prega bem, é conselheiro espiritual, é conselheiro amoroso, advogado, médico. Não é, irmão, ei. Agora deixa eu dizer algo para você. Nós somos pastores, precisamos vencer as nossas dores. Tem dia que eu subo nesse altar aqui, irmão, só o caco. Só o caco, sabe por quê? Porque eu preciso lidar com ingratidão. A pessoa chega abraçando, falando que a igreja, não sei se lá é assim, pastor. Ela chega e fala assim, nossa, que igreja maravilhosa. Aí você ajuda ela. Passa um mês, ela fala assim, esse pastor aí não vale nada. Essa igreja aqui ninguém me abraça. Então, é difícil lidar com a ingratidão, é difícil lidar com a traição, é difícil lidar com injustiças. E ainda nós temos ainda mulher. Ainda temos esposa, ainda temos filhos, temos problemas financeiros, temos problemas de saúde. A pergunta que eu faço para você nessa noite, quase encerrando, é: quais são as suas dores? Quais são as suas dores? Esse dia eu peguei Maria Eduarda falou assim, eu estou sofrendo. Falei, só porque terminou o namoro? Não, não é por isso não. Eu estou com, como é que ela falou? Ela estava com muitos problemas. Aí eu falei para ela assim, então vamos ver quais são as suas dores. Senta aqui, minha filha, papai vai te ajudar. Peguei um papel e uma caneta, irmã. E falei para ela assim, começa a listar aqui quais são os seus problemas, suas dores, suas dificuldades. Aí ela pegou o papel e a caneta, escreveu um. Aí, pastor Lázaro, falei, vamos, estou esperando. Aí ela falou assim, isso também. Falei, bom, peraí, essa dor aqui, você não tem que viver, porque isso aqui é uma minha e da sua mãe, nós temos que resolver isso aqui e tal, papai, isso aqui não é coisa sua. Beleza, agora a segunda, beleza, Falei, fala mais. Aí ela começou a pensar, e aí ela pensa, e ela começa a gaguejar, e aí vai, eu falei, mãe, conta aí suas dores, mostra aí quais são as suas lutas, suas dificuldades. Eu falei, já sei qual que é a sua dor, Maria Eduarda. Você estuda numa escola particular, você está sofrendo por isso, minha filha. Nossa, porque você nem sabe quanto é a parcela. Não, já sei, você anda de moto. Né, Maria Eduarda? Aí comecei, né, Maria Eduarda, falar um monte de coisa. E aí eu no final falei para ela assim, você tem problema, Maria Eduarda? Ela falou assim, acho que não. Acho que não. Eu pergunto para você nessa noite, quais são as suas dores? Você está sofrendo por quê? Você está sofrendo pelo quê? Porque estão falando de mim. Meu irmão, que se dane. Porque as pessoas pensam isso, eu não quero nem saber. Deixa falar, deixa pensar. Pastor, a minha dor é que eu não consegui comprar o meu carro. Pode subir o louvor. A minha dor é que eu não consegui comprar um... meu irmão, me ajuda. Me ajuda. Pastor, eu não estou conseguindo pagar o meu cartão Black. Me ajuda, irmão. Me ajuda. Eu quero saber quais são as suas dores verdadeiras. Quais são as suas dores reais? Porque eu vou te dar um exemplo de dor e sofrimento. Só para você entender. Uma mulher carrega um filho 9 meses na barriga. Está aqui Carla que está grávida de 7, né, Carla? Vai fazer 8. Para dormir você sente dor? Tem hora que você tem que virar a posição? Incomoda? Para andar, tem hora que o cara está assim, ó. O cara está assim, ó. O que foi, Carla? Vamos embora, Benjamin, eu estou com dor. Agora, sabe o que é sofrimento? É uma mãe nunca poder gerar um filho. Isso é sofrer.
Ainda bem que o nosso Deus é um Deus da fertilização. E você que não pode ter filhos, vai fertilizar o seu útero e você vai ter um filho para a glória. 1 não, 2, 3, 4, 5, quanto você quiser. Sabe, irmãos, não confunda dor com sofrimento. Não transforme as suas dores em sofrimento. Vença. 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 Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Sabe que você pode até dar um aplauso a Deus por isso? Jacó manquejava na coxa, mas ele atravessou o vale. Você precisa vencer. Ainda, olha o que a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Pastor, estou passando um vale de morte. O diabo está, aquele demôniozinho da foice está atrás de mim. Não pare. Vença. Vença a crise no seu casamento. Vença a crise financeira. Vença a crise ministerial. Vença. Vença. Deus não te deu espírito de covardia. Deus não te deu um espírito, sabe, de desânimo. Vença, porque você nasceu para vencer. Eu quero concluir dizendo que Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Fala para o seu irmão: eu não sei qual é a sua dor, mas ela está contribuindo para o seu crescimento. Amém? Amém, irmãos? Deus está neste negócio. Deus está te tratando. Deus está te moldando. Deus está te preparando para algo grande em 2022 ainda. Não é para 2023, ainda é para 2022, meu irmão. Deus está te preparando. Se você crê nisso, fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Espírito Santo, nessa noite nós encerramos essa conferência profética, declarando a Deus que não são somente palavras, não são somente, ó Deus, ofertas, mas é também uma vida com Deus, é também, ó Deus, uma vida de renúncia, é também, ó Pai, vencer as lutas, as tempestades, perseverando. Espírito Santo, nos ajude a criar raízes na tua casa, nos ajude a criar raízes, ó Deus, ministeriais, a criar raízes, ó Deus, na tua palavra. Nós queremos desfrutar, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Eu quero abençoar a tua igreja, eu quero abençoar o teu povo. Eu quero declarar, ó Pai, crie na igreja Vinho Novo, ó Deus, homens e mulheres fortes, homens e mulheres resistentes, perseverantes, ó Deus, que estão com as suas raízes profundas em Ti. Nos ajude, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a vencer essas tempestades. Ó Deus, o mundo passa por um caos. O mundo, ó Deus, os noticiários não falam, mas está vendo, ó Deus, coisas terríveis na China, está tendo coisas terríveis na Europa, ó Deus. Ah, Senhor, a peste está assolando, a fome está matando, mas nós dependemos é do Senhor. Nós dependemos de uma palavra tua. Eu creio, Pai, que no meio do deserto o Senhor pode abrir rios, o Senhor pode abrir caminhos. Eu creio que no deserto o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, ainda que estejamos no deserto. Ministre sobre nós da tua graça, ministre sobre nós da tua vida, ministre sobre nós do teu manifestar e da tua presença.
É o que nós declaramos nesta noite. Eu declaro que essa palavra vai gerar vida, vai gerar mudança de vida e vai gerar fé no seu coração, para que você possa vencer e romper todas as suas dores e sair lá na frente de cabeça erguida, cantando e louvando ao Senhor dos exércitos. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Se você crê nisso, dê um aplauso a Ele e dê a Ele um grito de júbilo, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia! Aleluia! Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Levante sua mão, queria te conhecer. Deus abençoe vocês que estão lá atrás. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe seus sonhos e seus projetos. Amém, meu irmão? Diga para o seu irmão, diga para ele: 2022 ainda será um ano de milagres de Deus na sua vida. Amém? Você crê nisso? Coloque a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Se você recebe, diga amém. Diga glória a Deus. Dê um abraço em pelo menos 2 pessoas aí. Vai na paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada para a glória de Deus.